Boa noite, gente! Nossa, eu fiquei tão feliz que vocês querem saber da minha história, da minha terapia! Foi muito boa, gente! Nossa, meu Deus do céu, não tem palavras pra falar sobre essa terapia, de verdade. Era absolutamente tudo que eu tava precisando. Mas o que eu quero contar pra vocês sobre essa terapia foi algo muito interessante. Estavam acontecendo algumas situações na minha vida que tava vindo uma sensação muito pesada dentro de mim, né? Situações em que pessoas não assumiam as suas responsabilidades, em que as pessoas queriam, de certa forma, jogar suas responsabilidades pra cima de mim, e aquilo me gerava uma sensação muito pesada, e eu me sentia muito limitada em resolver algumas coisas, né? Então, assim, teve uma situação específica que eu passei recente, em que teve um acontecimento muito chato, né? E inesperado, e enfim, foi algo que realmente não estava no controle dos envolvidos ali. Mas a gente nem sempre pode confiar nas pessoas, né? E às vezes a gente precisa ouvir um pouco mais a nossa intuição. E foi uma situação em que eu não ouvi muito a minha intuição, digamos assim. E eu sou uma pessoa que eu escuto muito minha intuição. Mas naquele momento eu não ouvi. E quando chegaram as consequências daquilo ali, aquelas pessoas envolvidas estavam querendo se prevalecer mais do que realmente era o acontecido. Então, aquilo me gerou uma situação muito pesada aqui dentro, em que eu não estava conseguindo lidar, porque eu estava me sentindo de fato angustiada com tudo aquilo, né? Principalmente pela situação de a pessoa não estar sendo correta, sabe? De não estar agindo com caráter, com a verdade, com a sinceridade. E aí, olha o interessante de tudo isso. Quando foi para terapia, depois que a gente tratou algumas outras demandas, surgiu um fato da minha infância, em que eu estava no fim da aula, né? Eu sempre tinha um costume, desde pequenininha, de guardar um pouquinho do meu lanche para o final, porque eu sabia que às vezes os meus pais demoravam a me buscar e eu ficava com fome, né? Eu tenho muita fome, eu sinto muita fome o tempo inteiro, se me der comida eu tô comendo. Mas eu sentia muita fome, então eu guardava um pouquinho do meu lanche para comer no final da aula enquanto os meus pais chegavam. E chegou uma colega de turma, né, dizendo assim: se tu me der um pouquinho do teu skinny, eu vou ser tua amiga. Eu olhei assim pra ela, né, eu falei assim: quem disse que eu quero ser tua amiga, né? Tipo, a sensação dentro de mim era: eu daria o meu skinny pelo simples fato de a pessoa estar com fome, né? E aí eu dei o skinny pra ela, né? Por quê? Porque essa sou eu, né? Eu sou essa pessoa, sempre fui essa pessoa, de fato é da minha essência, não tem porquê eu negar uma comida pra alguém que tá com fome. Depois que ela se pôs servida do meu skinny, ela virou pra mim e falou assim: enganei o bobo na cara do ovo. Gente, eu fiquei revoltada com aquilo quando eu era pequena. Eu lembro que eu fiquei dias pensando naquilo, sabe? Eu ficava pensando assim: gente, mas qual o sentido da pessoa dizer isso? Eu nem queria ser amiga dela, eu não fui procurar ela pela amizade dela, nem nada. Ela que queria o meu skinny, né? Então, aquilo me gerou uma sensação assim, tipo, de revolta, sabe? Tipo, de onde essa pessoa tirou isso, né? E aí, acabou que essa situação que eu tô vivendo agora me gerou a mesma sensação, acredita? No sentido de dizer assim: cara, se você tá precisando de ajuda, né? Se você quer, sei lá, ajuda, dinheiro, suporte, o que quer que seja claro, fale a verdade, seja sincero, né? Pra que você querer colocar sobre mim uma responsabilidade de algo que não é responsabilidade só minha, entende? E querer que eu me responsabilize por coisas que não são referentes ao fato que aconteceu, né? Então, isso estava me gerando uma sensação de fato angustiante, porque
Foi como a própria Nayara falou, né, Adriana? Olha, essa situação que tu tá passando, é esperado que tu se sinta assim, né? É esperado que tu não goste de estar passando por isso, que tu fique preocupada, né, pra resolver a situação, né? Mas a partir do momento que a gente sabe que é ok, natural a gente se sentir de uma forma, mas a gente fica empacado ali, pensando naquilo, remoendo sem conseguir lidar, é porque tem algo muito mais profundo aqui dentro. E quem diria que tudo isso era por causa de um skin? Gente, sabe o que é o mais interessante? É que agora, contando essa história pra vocês, faz mais sentido ainda. Por quê? Porque estava relacionado com comida. E comida é algo muito importante pra mim. Gente, eu já quase perdi uma amizade de muitos anos por causa de uma comida, de um pão de queijo que eu tava deixando pro final. Gente, socorro, meu Deus do céu, por que eu sou assim? Eu sou muito, eu acho que eu sou apegada com comida desse jeito porque ela comeu meu skinny, entendeu? E ao invés de me agradecer, riu da minha cara. Mas aí, o que a gente fez durante a terapia? A Nayara direcionou, tá? Agora essa criança vai resolver essa situação, né? Aquilo que lá atrás eu fiquei remoendo ao invés de falar, né? Eu fiquei com aquela sensação dentro de mim porque aquela criança, coitadinha, não sabia como lidar. Foi muito inesperado, porque eu tava ajudando alguém. Eu acho que o mínimo era dizer obrigada, né? Obrigada por ter matado a minha fome. Então, assim, é impressionante como a nossa mente vai conectando fatos, né? E que eu lembrava dessa história, né? Mas eu não imaginava que estaria repercutindo até hoje em sensações dentro de mim, né? Então, assim, é muito interessante a gente identificar as nossas emoções, identificar as nossas sensações, para que a gente possa entender por que a gente sente ela aqui dentro, para que a gente possa, então, lidar com essas sensações, entendeu? E foi isso que nós fizemos, né? E ela direcionou para que a minha criança se sentisse melhor. E uma coisa que eu achei muito interessante durante a terapia também foi que, enquanto a criança respondia, né? Ela se posicionou ali, falou as coisas que ela precisava falar, não ficou com nada guardado dentro dela, né? Que muitas vezes é isso quem faz a gente sofrer tanto, né? Reprimir as nossas emoções ao invés de a gente lidar com aquela situação. E quando eu criança, olhei pra mim, eu adulta, naquela situação, eu lembro que eu olhei e eu fiquei, assim, com certo receio por ter respondido aquilo parecer errado, entendeu? E quando eu olhei pra minha adulta, digamos assim, a minha adulta me olhava reafirmando aquele comportamento que eu tive, no sentido de que não, você deve se defender sim, porque eu vivia muito a estratégia de sobrevivência, eu vivia muito a programação, digamos assim, de reprimir tudo, de aceitar as coisas que as pessoas faziam comigo e não me posicionar, porque eu achava que era isso que uma pessoa boa deveria fazer, aceitar tudo e não se posicionar, entendeu? Então, assim, eu já tinha melhorado muito isso, né? Mas me deparar com essa sensaçãozinha pequena e olhar pra minha adulta e dizer assim, não, você tá certa, faça isso mesmo, né? Dá mais força pra que a gente se posicione, porque muitas vezes a gente acha que uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, é aquela pessoa que aceita tudo, que é muito passiva, que é calma, tranquila, mas na verdade a gente não sabe os embates internos que ela passa para poder lidar com tudo aquilo. Então, assim, é claro que a gente precisa lidar de uma forma saudável, segura, madura com as coisas que acontecem, mas reprimir não é uma forma de lidar com aquela situação, principalmente quando a gente precisa colocar limites, quando a gente precisa se impor, porque se a gente não faz isso, existem sim pessoas que não têm caráter, que vão querer sim se aproveitar de tudo isso, entendeu? E se a gente não coloca limites, a gente, como Jordan Peterson fala, nós estamos permitindo que a tirania vença. Então, se alguém vem e quer que a gente aceita, seja subserviente, seja submisso a absolutamente tudo, a gente não está sendo uma pessoa boa. Na verdade, nós estamos contribuindo com a tirania. Vocês conseguem entender isso? Então, assim,
Os limites são necessários para os relacionamentos e a gente precisa aprender sim a colocar esses limites. Então eu comecei contando a história, então acabei aqui desenvolvendo todo um raciocínio. Mas eu tenho certeza que você que está ouvindo isso consegue compreender o quanto isso é lógico, né? Então, é natural que aquela criança, por exemplo, não soubesse se defender porque talvez não tenha sido ensinada a fazer isso, porque talvez nunca ninguém imaginou que ela fosse passar por aquela situação, né? Mas quando a gente pega e a gente entende que a gente precisa sim colocar limites e que, na verdade, se a gente quer ser bonzinho demais, na verdade a gente está contribuindo para que algo ruim aconteça, né? A gente consegue ter uma liberdade, uma clareza maior